Vamos prosseguir com a análise dos riscos e retornos associados à renda fixa. Títulos. Nesta lição usaremos alguns exemplos numéricos para demonstrar as fontes de retorno de um investimento em um título de taxa fixa. Vamos começar. Existem três fontes de retorno de investir em um título de taxa fixa: cupom e principal. Pagamentos. Golpes pagos antes do vencimento. A data pode ser reinvestida para render juros até a data de vencimento. Este é o retorno de reinvestimento, e se o título for vendido antes do vencimento, há uma ganho ou perda potencial na venda de o vínculo. Existem dois fatores principais que podem afetar os retornos desses três fontes. Em primeiro lugar, o interesse prevalecente. Taxa após a compra do título afeta a taxa de reinvestimento. Se o aumento da taxa de juros de mercado, taxa de reinvestimento dos coupons recebido também pode ser maior de acordo com taxas de mercado. O preço de mercado do título antes do vencimento também é afetado por as taxas de juros vigentes. Como temos aprendido que o preço de mercado de um título tem uma relação inversa ao interesse de mercado taxas, esta mudança no preço de mercado pode afetar o ganho ou a perda de um investidor que vende o título antes de maturidade. Em segundo lugar, a qualidade do crédito de o vínculo. Se houver problemas de crédito com o emissor do cupom prometido ou os pagamentos principais não podem ser feitos em tempo, a qualidade do crédito também pode afetar o preço de mercado do título, que irá afetar os lucros de um investidor se o título deve ser vendido antes de maturidade. Nosso foco nesta lição é principalmente risco de taxa de juros. Assumir que a qualidade do crédito permanece boa e que o emissor faça o cupom e pagamentos principais conforme programado. O risco de crédito é considerado e discutido em algumas próximas lições e na próxima tópico. Então, deixando de lado o risco de crédito, vamos ilustrar o efeito das mudanças em taxas de juros sobre os retornos de uma taxa fixa. Título de cupom. Para um investidor em particular, estudaremos o efeito do mercado, risco de preço e risco de reinvestimento em retornos aos investidores. Nosso estudo é baseado sobre os retornos de dois investidores. Melvin é um investidor que compra e mantém e que simplesmente mantém um título até o vencimento. Sally, no outro, negocia títulos e vende-os títulos antes do vencimento para garantir capital ganhos a um título nominal de $1.000 no mercado com 3 anos de vencimento e paga cupom de 8% ao ano. Tanto Melvin quanto SY compram o mesmo título ao mesmo tempo ao preço de mercado de $1.081,70. Vamos primeiro determinar o rendimento até o vencimento do título quando eles fez o compra usando o fluxo de caixa descontado. Método. Existem 3 períodos para PV de vencimento. É o preço de mercado atual de $1.081,70. Nós o definimos como negativo, pois é um dinheiro. O pagamento de saída é de $80 por período e o valor de vencimento é o valor nominal de $1.000. Resolva para Y e obtemos um rendimento até o vencimento de 5%. Portanto, tanto Melvin quanto Sally comprou o título com um rendimento de vencimento de 5%. Nos exemplos a seguir, iremos examinar os retornos de Melvin e Sally em vários cenários e compará-los com o rendimento até o vencimento de 5% que eles compraram o título. Vamos primeiro examinar os retornos quando não há mudança de interesse. Taxas para Melvin. Os fluxos de caixa que ele recebe $80 em cupom um ano. Mais tarde outros $80 no ano seguinte e o cupom final de $80 mais o valor nominal de $1.000 no vencimento. Assim, o produto do resgate de o título no vencimento é simplesmente o par valor de $1.000, supondo que ele seja capaz de reinvestir os coupons com juros. Taxa igual ao rendimento do título para vencimento de 5% do valor total do cupom. Ele recebe no vencimento é $25.220. Somando esses dois valores ele recebe $1.252,20 de seu investimento de
Cifrão 1,81,70 por 3 anos. Se conseguirmos o terceiro raiz disso e menos 1, obtemos 1. Taxa de retorno anualizada de 5%. Observe que esta é a mesma taxa que o rendimento até o vencimento na compra. Então demonstramos nosso primeiro resultado. Para um título de taxa fixa que tem uma taxa de reinvestimento igual ao rendimento de vencimento, um investidor que detém o título até o vencimento ganhará uma taxa de retorno igual ao rendimento até o vencimento em compra. Isso é independente de o título é comprado com desconto ou com um prêmio. Agora vamos examinar a taxa de retorno para Sally que vende o título após 2 anos. Para o caso dela, dizemos que ela tem um horizonte de investimento de 2 anos. Nós primeiro tem que descobrir o preço que ela vende em. Você se lembra do lição sobre preços de títulos e valor temporal de dinheiro, onde aprendemos a constante trajetória do preço de rendimento? Aprendemos que o valor de um título que é vendido com desconto ou prêmio passará para o seu valor nominal em data de vencimento. Se o rendimento nunca mudar, o preço segue o rendimento constante. Trajetória de preço. Esta é a trajetória de transporte valor do título para o investidor ao longo tempo e reflete a amortização de o desconto ou prêmio desde o título foi comprado. Então, no caso de Sally, o preço de venda é igual ao preço de transporte valor, que é calculado como tal com 1 ano até o vencimento e um rendimento de 5% por período. Obtemos cifrão 1,02857. Como a venda preço, Sally também recebeu 2 coupons, pagamentos de $80 cada para os 2 anos. Da mesma forma, os coupons recebidos podem ser reinvestido com rendimento de 5% por 1 ano, se esse é o caso do total de coupons mais os juros do reinvestimento são $164. Somando esses dois valores, ela recebe $1.192,50 de seu investimento de cifrão 1,81,70 por 2 anos. Se conseguirmos o raiz quadrada disso e menos 1, obtemos uma taxa de retorno anualizada de 5%. Observe que esta é a mesma taxa que o rendimento até o vencimento em compra. Aqui demonstramos nossa segundo resultado. Um investidor que vende um título antes do vencimento ganhará uma taxa de retorno igual ao rendimento até o vencimento na compra se o rendimento até o vencimento em a venda não mudou desde a compra. Então, para nosso primeiro cenário de nenhuma mudança nas taxas de juros, podemos concluir que a taxa de retorno para um investidor irá ser o mesmo que o rendimento até o vencimento em o ponto de compra, independentemente de quando o título é vendido ou redimido. Vamos passar para o nosso segundo cenário. As taxas de juros aumentaram, de modo que o rendimento do título até o vencimento aumentou para 7% antes do momento em que primeiro cupom foi emitido. Esta taxa permanece em 7% até maturidade. Neste caso, você acha que haverá uma mudança na taxa de Melvin retorno para manter o título até maturidade? Eu não te culparia se você pensei que não haveria mudança. Sim, é verdade que Melvin ainda vai receba o mesmo cupom de $80 para cada um de os 3 anos e $1.000 para em maturidade. No entanto, se você estudar de perto, a taxa de retorno de Melvin é afetada. A taxa de investimento mudou porque as taxas de juros aumentaram. Então, assumindo que Melvin pode reinvestir o coupons de 7% até o vencimento, os juros ganhos nos coupons seriam maiores. Coupons totais mais juros de reinvestimento totalizaria $257,19. Se anualizarmos os retornos, obtemos 5,14%, que é maior que o rendimento para vencimento de 5% em compra. Antes de mudarmos nosso foco para Sally, vamos examinar o terceiro cenário. Para Melvin, isso é uma diminuição em taxas de juros. Analisaremos as cenário em que o rendimento até o vencimento de o título cai para 4% após o título ter sido comprado e permanece nessa taxa até maturidade. Usando os mesmos argumentos, Melvin só pode reinvestir seus coupons no menor taxa de reinvestimento de 4%. Então, como seria de esperar, temos que ajustar o retorno do reinvestimento para 4%.
Isso nos dá um cupom total mais interesse de reinvestimento de $249,73. Isso equivale a uma taxa mais baixa de retorno de 4,93% devido aos menores juros auferidos do cupom. Reinvestimento. Este valor é inferior à taxa de rendimento de 5% até o vencimento em. Comprar os dois últimos exemplos com o caso de Melvin nos leva ao nosso terceiro. Encontrando-se o rendimento do mercado até o vencimento para o vínculo nosso reinvestimento assumido. Aumentos de taxas após a emissão do título comprado mas antes do primeiro cupom. Data 1. Comprar e segurar. Investidores perceberam o retorno será maior que o rendimento para vencimento do título quando adquirido. Se o rendimento do mercado até o vencimento diminui, então o retorno para o investidor será mais baixo para um investidor que compra e mantém um. Mudança no retorno devido a uma mudança em a taxa de juros é unicamente devido a mudança no reinvestimento retornar. Vamos examinar o caso de Sally quando a taxa de desconto de mercado do título. Mudanças. Voltando ao cenário 2 onde o rendimento do mercado até o vencimento sobe para 7%. Uma distinção que precisamos notar. Aqui está o preço de mercado do título é afetado pelos juros do mercado. Taxa como tal, precisamos primeiro calcular o preço que Sally pode vender o título. Um ano antes. Maturidade. Se alterarmos a taxa de desconto para 7%, o preço de venda agora é cifrão 1,09,35. Observe que este é menor que o preço sobre o preço de rendimento constante. Trajetória. Perdas de capital ocorrem se o título é vendido a um preço abaixo deste. Trajetória. Já que há uma perda, nós esperaria que a taxa de retorno fosse de Sally ser menor que 5%. Vamos calcular essa taxa de retorno. A taxa de reinvestimento agora é de 7%. Isso nos dá um total de $16.560 em que o PANs recebidos mais os juros de reinvestimento. Se somarmos todos os fluxos de caixa e baseá-los em preço de compra anualizado real, ganho para Sally é 4,22% abaixo do rendimento até o vencimento. Taxa de 5% no ponto de comprar. Agora é sua vez de calcular o retorno se o rendimento do mercado para vencimento cai para 4%. Siga os passos que demos através e você deve ser capaz de encontrar a resposta após o vídeo agora e trabalhe fora seu resposta e estamos de volta. Verifique sua resposta agora. Você conseguiu 5,4%. Vamos trabalhar no passos. Primeiro calculamos o preço que Sally pode vender o título um ano antes. Maturidade. Se alterarmos a taxa de desconto para 4%, o preço de venda agora é cifrão 1,03846%. Neste caso o preço é maior que o preço da constante. Preço de rendimento. Trajetória. Os ganhos de capital ocorrem se um título é vendido a um preço acima deste trajetória. Como há um ganho, nós esperaria que a taxa de retorno fosse de Sally ser superior a 5%. Vamos calcular esta taxa de retorno. A taxa de investimento agora é de 4%. Isso nos dá um total de $16.320 em que o PANs recebidos mais o reinvestimento juros. Se somarmos todos os fluxos de caixa e baseá-lo no preço de compra, o ganho anualizado real para Sally é 5,4% superior ao rendimento até o vencimento. Taxa de 5% no ponto de compra. Se você observar nos dois últimos exemplos em Sally, existem fatores opostos que afetam os retornos do investidor quando as taxas de juros do mercado mudam. A primeira é o preço de mercado, que tem um inverso relação com as taxas de juros. O preço de mercado afeta o ganho de capital ou perda para o investidor que vende antes. Maturidade. A outra é o reinvestimento, taxa que tem relação direta com taxas de juros. A taxa de reinvestimento afeta a quantidade de reinvestimento juros que o investidor recebe. Então, quando a taxa de juros do mercado aumenta, o ganho de capital diminui enquanto os juros de reinvestimento aumentam. Quando as taxas de juros diminuem, o inverso acontece. O efeito líquido na taxa de o retorno depende de qual componente experimenta uma mudança maior. Em nossos dois exemplos podemos ver que a mudança em o ganho de capital é maior que a mudança no interesse do investimento como tal. O risco do preço de mercado domina neste
Cenário sobre risco de reinvestimento. Este significa que para o caso de SALI a taxa de o retorno terá uma relação inversa com o interesse de mercado. Taxas. Compare isso com o investidor que mantém o título até o vencimento. Você observe que não há preço de mercado risco para o investidor. Isso ocorre porque o preço de resgate é fixado no valor nominal, valor no vencimento, portanto o único fator para o investidor que compra e mantém é risco de reinvestimento. É por isso que quando as taxas de juros do mercado sobem e compram, manter o investidor se beneficiará como o retorno do reinvestimento também aumenta a taxa de retorno de uma compra e retenção. O investidor tem uma relação direta com o interesse do mercado. Taxas. Agora, enquanto esta relação se mantém para todos os casos em que os investidores detêm um vínculo até o vencimento, não é necessariamente o caso dos investidores que vendem o título antes do vencimento. Como mencionado anteriormente, depende se o risco do preço de mercado ou o risco de reinvestimento domina. Considere outro investidor, Leonard, que tem um longo horizonte de investimento. Ele compra um título com prazo de 20 anos e tem um horizonte de investimento de 19 anos com base com o mesmo rendimento de 5% até o vencimento. Leonard compraria o título a um preço de cifrão 1,37387. Da mesma forma, a taxa de desconto de mercado do título sobe para 7% após a compra e permanece nesta taxa até maturidade e se ele mantiver por 19 anos. O preço pelo qual ele pode vender com um rendimento de vencimento de 7% é cifrão 1,09,35, supondo que ele revista todos os coupons com taxa de juros de 7%. O valor de todos os coupons sai para uma quantidade considerável de $2.290,32. Aqui vemos o efeito de um horizonte de investimento mais longo. Efeito de composição do cupom. Reinvestimentos representam uma substancial contribuição para o investimento total. Retorno comparativamente à perda de capital devido ao aumento da taxa de juros é muito menos significativo. Se somarmos os dois fluxos de caixa e anualizar o retorno, obtemos uma taxa de retorno de 5,79%. Este valor é realmente superior à taxa de rendimento até o vencimento de 5% na compra. Compare isso com o retorno de SALI 4,22%, cujo horizonte de investimento é muito mais curto, em apenas 2 anos. Estes dois exemplos destacam a importância do horizonte de investimento em o efeito das mudanças no interesse do mercado. Taxas sobre investidores que vendem antes maturidade. Se o horizonte de investimento for longo, o risco de reinvestimento do cupom domina o retorno ao investidor. Como tal, a taxa de retorno tem uma relação direta com o interesse do mercado. Taxas. Se o horizonte de investimento for curto, o risco do preço de mercado domina o retorno ao investidor. A taxa de o retorno tem uma relação inversa com o mercado. Taxas de juros. Esta série de exemplos ilustra um ponto importante sobre títulos de taxa fixa. O horizonte de investimento está no cerne da compreensão risco e retorno da taxa de juros. Um investidor com um horizonte de investimento para manter um título até o vencimento só precisa ser preocupados com o risco de reinvestimento. Nós deve esperar que as taxas de juros do mercado aumentar para que os coupons possam ser reinvestidos a taxas mais elevadas. Da mesma forma, um investidor com um longo horizonte de investimento também deve se preocupar com risco de reinvestimento. Como o risco de preço de mercado afeta seus retornos em menor grau. No entanto, um investidor com um curto horizonte de investimento deve ser maior preocupado com o risco do preço de mercado. Como o risco de reinvestimento afeta seus retornos em menor grau, pois o preço de mercado tem uma relação inversa com taxas de juros. Ela deveria estar esperando que o mercado as taxas de juros diminuem de modo que os ganhos de capital na venda seriam mais altos. E isso conclui esta lição, onde nós discutir os efeitos da taxa de juros. Risco nos retornos de um investidor. Discutir como medir a taxa de juros. Risco em nosso próximo. Lição: a duração de um título é uma medida importante que nos ajuda a compreender o risco de taxa de juros de um vínculo. Nesta lição, veremos o primeiro medida MCK ou lei duração. Vamos começar na última lição. Ilustramos que o investimento horizonte de um investidor tem um grande
Efeitos sobre seus retornos em caso de mudanças nas taxas de juros de mercado para um investidor com horizonte curto. Como sale o risco do preço de mercado do título? Supera seu risco de reinvestimento. Por outro lado, para um investidor como Leonard, com um longo horizonte de investimento, o risco de reinvestimento supera o risco de mercado. Risco de preço do vínculo. Mostramos que para ambos os casos, um aumento no rendimento antes do primeiro a data do cupom causaria o preço de mercado para cair, mas no caso do investidor com um horizonte longo, o aumento em o retorno do reinvestimento é mais do que compensado para a queda de preço, causando a rede retorna ao investidor para aumentar. Em contraste, o investidor com uma posição curta horizonte de tempo terá menor liquidez, retorna, e a situação é oposta quando as taxas de juros diminuem antes de a primeira data do cupom. Neste caso, a diminuição dos retornos de reinvestimento é maior do que o aumento do preço de mercado. Retornos líquidos para o investidor de longo prazo diminuem enquanto o retorno líquido para o investidor de curto prazo aumenta. Assim, para um investidor com um horizonte de investimento curto, seus retornos líquidos terá uma relação inversa com taxas de juros de mercado. Por outro lado, o investidor de longo prazo terá retornos líquidos que estão diretamente relacionados ao mercado taxas de juros. Então você deve estar se perguntando: podemos encontrar este ponto de equilíbrio onde o efeito de uma mudança no rendimento para a maturidade causa a mudança no mercado preço e retorno de reinvestimento para apenas compensam-se mutuamente. Aqui introduzimos o conceito de duração. Em particular, discutiremos sobre a duração de Cowley nesta lição. Em essência, quando um investidor em títulos horizonte de investimento corresponde ao do título duração de MC Cowley, uma mudança paralela em a curva de rendimentos antes do primeiro o pagamento do cupom afetará minimamente o rede do investidor retornar. Então, o que diabos é Cowley duração e como calculamos isso? Em geral, a duração de um título é uma medida do seu risco de taxa de juros, mais especificamente mede a sensibilidade do preço total do título para uma mudança em seu rendimento. Isto significa que se a duração de um título é alta, nós gostaríamos esperar uma alta flutuação no título preço quando seu rendimento muda. Se a duração é baixa, a flutuação do preço devido à mudança na taxa de juros será baixo. Também existem várias medidas de duração que iremos através da medida que estamos olhando agora. Foi introduzido pela primeira vez por Frederick MC Cowley e sua formulação são referidos para como MC Cowley. A duração MC Cowley de um título é calculado como a média ponderada de o número de anos até cada um dos títulos prometidos. Fluxos de caixa devem ser pagos. Os pesos são os valores presentes de cada fluxo de caixa como uma porcentagem do valor total do título. Vamos trazer de volta nosso exemplo da última lição e calcular a duração do vínculo Cowley que Sally comprou. Lembre-se de que o título era de $1.000, título de cupom para fixado com prazo de 3 anos. Vencimento: a taxa do cupom é de 8%, paga anualmente. Sally comprava o título em $1.081,70 ou um rendimento até o vencimento de 5%. Então, para calcular os pesos, primeiro, descontar cada fluxo de caixa pelo valor atual rendimento de 5%. Em seguida, dividir-se o números pelo valor total do título. Qual é? $1.081,70 e obtemos o seguinte pesos. Observe que os valores presentes de todos os fluxos de caixa prometidos somam $1.081,70, que é o valor total do ligação e a soma do peso para um. Agora que temos os pesos e porque sabemos o tempo até cada promessa o pagamento deve ser feito, podemos calcular a duração de MC Cowley para este título, que acaba sendo 2.792. Vamos recapitular os passos para calcular a duração do vínculo MC Cowley. Primeiro, identificar todos os fluxos de caixa próximo, descontá-los aos seus valores presentes, usando o rendimento do título, e dividir cada valor presente com o valor do vínculo para obter os pesos para cada ano. A duração de Cowley é a soma de pesos multiplicados pelo número de anos para o pagamento em dinheiro. Fluxo: observe que o método que temos discutido é para um título com caixa anual. Fluxos: a duração de um Macau semestral. O cupom de bônus pode ser calculado no da mesma forma. Cada período é meio ano e a taxa de desconto é
dividido pela metade. Neste caso o resultado é o número de períodos semestrais em vez de anos. Voltemos ao nosso exemplo de compra de títulos de Sally e calculamos a duração do vínculo que ela tem com MC Cal e comprado, que é 2.792 anos, conforme mencionado no início da aula, quando o horizonte de investimento de um investidor apenas corresponde à duração de MC Cal Leido. Vincular o efeito de uma mudança no rendimento para vencimento do título em seu preço de mercado. E sobre a renda de reinvestimento apenas compensar uns aos outros. Isso significa que se o rendimento até o vencimento muda após a compra e antes do primeiro cupom e permanece a essa taxa até a maturidade, iremos não espere nenhuma mudança no investidor. Retorno para este período. Lembre-se da lição anterior, tivemos cenário em que o rendimento até o vencimento subiu para 7% depois que Sally comprou o título. Ela vendeu o título depois de 2 anos e nós calculou que seu retorno realizado é 4,22%. Agora vamos calcular o que ela realizou retornar se ela vender o título no duração de Macaulay 2.792 anos. Em vez disso, vamos primeiro calcular o preço de mercado do título com rendimento de 7% neste ponto. Lá são 208 anos até a maturidade, onde Sally receberá o princípio de $1.000 mais o último cupom de $80. Se descontarmos esse valor em 7% para neste período, nós temos $1.064,91. Em seguida calculamos o retornos de reinvestimento. O primeiro cupom de $80 foi reinvestido a 7% de juros para 1.792 anos. Nós esperaremos $90,31 quando o título é vendido. O segundo cupom também foi reinvestido a 7% e desta vez para 0,792 anos. Esperamos $84,40 quando o título for vendido. Somando os três números obtemos soma total de cifrão 1.23962 para um horizonte de investimento de cifrão 2,792 anos. Isso é baseado em cifrão 1.23962 para um horizonte de investimento de cifrão 2,792 anos. Isso é baseado em investimento inicial de $1.081,70. Anualize o valor e nós obter uma taxa de retorno realizada de 5%. Observe que isso é o mesmo que o rendimento até o vencimento na compra. Portanto, mesmo embora o rendimento até o vencimento do título subiu para 7% após a compra, Sally pode ainda obter o mesmo rendimento de 5% se ela vende o título no Macaulay. Duração. A partir deste exemplo temos aprendido que se o horizonte de investimento do investidor é igual ao do título, a duração de Macaulay deve mudar para a taxa de retorno do investidor quando mudanças no rendimento do título até o vencimento. Diferença entre o MC Cal de um título, duração e investimento do investidor. Horizonte é chamado de duração lacuna. Uma lacuna de duração positiva expõe a risco do investidor em relação ao preço de mercado, aumentando as taxas de juros. Então, neste caso, Sally venda o título antes disso a taxa de retorno será menor. A lacuna de duração negativa expõe a risco de reinvestimento do investidor. Taxas de juros decrescentes. Então, se Sally vende o título após este dia, a taxa de retorno será maior à medida que os Kilpans terá mais tempo para ganhar mais interesse. E isso conclui esta lição, onde fomos apresentados a MC Cal. Duração como medida da duração de um título. Sensibilidade a mudanças nas taxas de juros. No entanto, existem várias melhorias medidas de duração além de MC Cal. Duração nós os discutiremos no próximas aulas. Até mais. Bem-vindo de volta. Além de MC Cal duração, há uma série de outras medidas de duração que buscam refletir diferentes aspectos da taxa de juros. Sensibilidade. Vamos dar uma olhada em duração modificada e seus relacionados. Medir a duração do dinheiro. Vamos começar como mencionado no anterior. A duração da aula é uma medida da ligação risco de taxa de juros. A duração de MC Cal foi a primeira medida de duração formulado. É a média ponderada de o número de anos até cada um dos títulos prometidos. Fluxos de caixa devem ser pagos. A aplicação geral para o MC Cal a duração é que quanto maior for a menos risco de taxa de juros do título carrega uma deficiência desta medida.
é que não lhe diz quanto o preço de mercado cairá quando os juros aumento das taxas, o que é uma preocupação maior para criar vínculos. Investidores. Existem vários outros medidas de duração que foram formulado para abordar um destes medidas é a duração modificada. A duração modificada fornece uma variação percentual aproximada em um preço do título para uma variação de 1% no rendimento para maturidade é calculado como o MC Cawley. Duração dividida por 1 mais o título ceder a maturidade. Vamos trazer de volta os 3 anos para exemplo de título de vencimento em que estamos trabalhando. Para as últimas lições para esta ligação, se dividirmos o MC Cawley duração com rendimento até o vencimento de 5%, temos uma duração modificada de 2.659. Então qual é o significado de esse figura? Significa que neste caso se o rendimento do título instantaneamente aumenta em 1%, o preço do título cair aproximadamente 2,659% e vice-versa. A relação entre o preço do título e a mudança no rendimento é a seguinte. A variação percentual aproximada em o preço do título é o negativo do duração modificada multiplicada por mudança no rendimento para maturidade. Vamos verificar isso com base em duração modificada de 2.659. O preço do título deve cair em aproximadamente 0,2659%. 2.659% em resposta a um aumento de 0,1% no rendimento até o vencimento. Nosso preço agora com rendimento de 5% é $1.081,70 a uma queda de 0,2659% no preço nos dará cifrão 1.0782. Se utilizarmos um rendimento de 5,1% até o vencimento em nosso calculadora de valor temporal do dinheiro, obtemos um preço de cifrão 1.0783. Então, em nosso exemplo aqui, a duração modificada é bem próxima. Estimativa da mudança em preço. Vamos agora praticar em um título com coupons semestrais. Um título de cupom fixo de $1.000 com 2 anos até o vencimento foi negociado pela última vez em $9.482 ou um rendimento até o vencimento de 12%. A taxa do cupom é de 9% paga. Calcular semestralmente o rendimento do título duração modificada e usá-la para estimar a mudança no preço se o rendimento para o vencimento do título diminui em 0,1%. Pause o vídeo agora e descubra seu respostas. Algumas coisas a serem observadas. Os coupons são pagos semestralmente, então você vai chegar a uma duração modificada que é cotado semestralmente. Isso pode ser calculado pela divisão do Cawley. Duração por 1 mais metade do rendimento para maturidade para converter o modificado. Duração para uma base anual dividir o duração modificada semestral por 2. E estamos de volta para encontrar o modificado duração. Primeiro temos que calcular a duração de MC Cawley que aprendemos na última lição. Vamos passar pelo etapas a um total de 4 pagamentos, $45 a cada semestre e o retorno de par no final de 4 períodos. Em seguida, descontamos cada fluxo de caixa pelo rendimento até o vencimento de 12%. Lembre-se para ter essa figura como estamos lidando com períodos semestrais agora, usando uma taxa de desconto de 6%, nós obtenha os seguintes valores presentes de fluxos de caixa. Para encontrar os pesos, dividimos cada valor presente com o preço total do vínculo que é $9.482. Em seguida, multiplicamos cada peso por os períodos de tempo correspondentes ao recebimento dos fluxos de caixa. Obtemos duração de Macaulay 3.741. Observe que isso é semestral. Períodos. Para obter a duração modificada, nós dividimos a duração de Cawley com a taxa de desconto que é o rendimento para maturidade dividida por 2. Obtemos uma modificação. Duração de 3.529. Novamente esta duração é baseada em períodos semestrais. Como existem 2 períodos semestrais anos em um ano, temos que dividir isso. Calcula-se por 2 para obter a anualização. Modificado duração. Então vamos calcular a variação percentual no preço quando o rendimento do título diminui
em 0,1% se multiplicarmos a variação do rendimento por menos 1,765 obtemos 0,1765. Como tal, esperaríamos que o preço subisse até 0,1765%. Então, se multiplicarmos isso por preço original do título obtemos um aumento de $167. Vamos fazer uma verificação rápida novamente usando o método do fluxo de caixa descontado com taxa de desconto de 5,95%, que é metade do rendimento do novo título. De 11,9% obtemos um preço de $949,70. Subtraia o preço original de e obtemos um aumento de $168. Isso está bem próximo de $167 e isso mostra que o modificado o método da duração é um estimador muito bom da mudança de preço neste exemplo. Uma estatística muito relacionada a modificar duração é a duração do dinheiro, enquanto a duração modificada é a variação percentual aproximada em 1. A duração do preço do título é a mudança absoluta de preço em unidades monetárias. Dada uma variação de 1% no rendimento de um título para maturidade, a duração do dinheiro também é conhecida como a duração do dólar nos Estados Unidos. A duração do dinheiro dos estados pode ser expressa com base no preço total de uma posição do título ou por 100 do par do título. Valor: por exemplo, Peter tem uma posição de 300 unidades do último título que mencionamos que tem um preço de $9.482. Isso equivale a uma posição de $284,46 no título que temos anteriormente. Calculou que a modificação anual. A duração do título é de 1,765. Se multiplicarmos a duração modificada com o preço total da posição do título, obtemos uma duração de dinheiro de 501.976. Isto significa que se o rendimento para vencimento do título aumenta em 1%, a posição de títulos diminui em aproximadamente $5.020. Quando expresso em 100% do valor nominal, a duração do dinheiro é anual. Duração modificada multiplicada pelo total preço do título por 100 do par. Isso dá-nos uma duração de dinheiro de $167,33. Isto significa que se o rendimento até ao vencimento do título aumenta em 1%, há uma diminuição de $167 para cada 100 pares de títulos que ele possui. Já que a posição de Peter tem 3.000 unidades de 100 par, sua posição total diminuiria em $5.019,90 se o rendimento do título aumentar em 1%. Outra versão da duração do dinheiro é o valor do preço de um ponto base, ou PVBP, em vez de uma mudança de 1% no rendimento para maturidade, como no caso do dinheiro. Duração: o PVBP estima a variação do título preço total para uma mudança de um ponto base em rendimento. Outra diferença é que este não usa a duração modificada para cálculo. Em vez disso, calculamos a diminuição em preço quando o rendimento aumenta em um ponto base e o aumento do preço quando seu rendimento diminui em uma base ponto. A variação estimada do preço é diferença dividida por 2, pois isso abrange 2 pontos base. Isso é muito parecido com o método que usamos para aproximações modificadas duração, que aprenderemos em nossa próxima lição. Então, voltando ao exemplo de Pedro, vamos calcular o PVBP do título a 12%. Rendimento com 2 anos de vencimento usando por preço de 100 pares. Primeiro calculamos o valor do título se o rendimento para vencimento cai em um ponto base usando fluxo de caixa descontado. Obtemos V- como 94,81907. Observe que a taxa de desconto que usamos é 5,995%, que é metade do rendimento para maturidade de 11,99%. À medida que os coupons são pagos semestralmente usando o mesmo método, obtemos V mais em 94,78561. A taxa de desconto aqui é
6,005%, que é metade de 12,01%. E se obtivermos a diferença e dividirmos por 2, obtemos o valor do preço por base. Apontar como 0,01673. Vamos agora usar o PVBP para estimar a mudança na posição de Peter. Sobre o título, se o rendimento até o vencimento sobe 1%, o que equivale a 100 pontos base se multiplicamos o PVBP por 100, sabemos que para cada $100 par que Peter detém, haverá uma gota de cifrão 1,673, portanto, a mudança total em a posição de Pedro é uma diminuição de $5.019 se o rendimento aumentar em 1%. Compare este valor com o que temos calculado anteriormente usando a duração do dinheiro. E você verá que eles são bem fechar. E isso conclui esta lição sobre modificação, duração e duração do dinheiro, onde temos aprendeu a estimar a mudança em um preço do título usando essas durações. Medidas. Em nossa próxima lição você irá aprender que essas medidas não são perfeito e como podemos corrigir os erros usando ajustes de convexidade. Veja você de novo. E bem-vindo de volta. Nesta lição aprendemos como aproximar o cálculo de duração modificada e também o que ajuste de convexidade é e como aplicar. Ao calcular a taxa de juros sensibilidade, encerramos com uma discussão sobre como calcular o impacto do crédito e risco de liquidez no preço de um título. Usando estimativas de duração e convexidade, vamos lá. Começou na última lição, nós estabeleceu que a duração modificada pode ser usado para calcular a aproximação mudança no preço de um título dada uma mudança no rendimento do título. Se traçarmos isso graficamente, o negativo ou o modificado, a duração seria a inclinação desta linha reta ao preço real para render. Para a maturidade, porém, não é uma linha reta, em vez disso, segue uma curva convexa como mostrado. Então, como se vê, em vez de seguir o método de pesagem prolongada de cada fluxo de caixa para encontrar a duração de Macaulay e posteriormente a duração modificada, podemos simplesmente usar um método aproximado. Para encontrar a inclinação desta linha, chamamos esta é a modificação aproximada. Duração. A premissa disso é simples. Primeiro encontramos o valor do título em seu rendimento atual usando o desconto método de fluxo de caixa, chamamos esse valor de V. Caindo encontramos o valor do título. Se o seu rendimento cai uma pequena quantidade, nós chamamos este V menos e o valor do título. Se for o rendimento aumenta na mesma magnitude que nós ligue para V mais a inclinação da linha que intersecta V menos e V mais é o negativo do modificado aproximado. Duração pode ser calculado usando isso. Fórmula. Você deve ter notado que estas duas linhas não são exatamente paralelo, é por isso que chamamos isso de duração aproximada da modificação. Para a aproximação para ser precisa, a mudança no rendimento até o vencimento deve ser muito pequeno e a precisão usada nos cálculos devem ser alto. Vamos voltar ao nosso último exemplo da lição anterior e calcular a duração modificada aproximada do vínculo. Lembre-se de que calculamos duração anual modificada como 1765. Isto foi derivado do CAL e duração, que era um processo tedioso de calculando os pesos de cada dinheiro fluxo. Vamos ver se o aproximado a duração modificada pode simplificar o processo. Usamos uma mudança de um ponto base em rendimento até o vencimento. Para nossos cálculos, nosso primeiro passo é calcular VKN com rendimento de 12% até o vencimento. Embora já nos tenha sido dado o preço do título com esse rendimento, precisamos de uma maior precisão para nossos cálculos. Como a mudança no rendimento é muito pequena, usando 6% como taxa de desconto, como os coupons são pagos semestralmente, obtemos VKN como 9480234. Em seguida calculamos V menos, onde o rendimento até o vencimento é menor em uma base. Ponto. Novamente temos que ter isso como os coupons são pagos semestralmente,
Portanto, usando uma taxa de desconto de 5,995%, obtemos V- como 948,1907. E da mesma forma calculamos V mais onde o rendimento até o vencimento é maior em uma base. Usando uma taxa de desconto de 6,005%, obtemos V mais como 9478561 e se conectarmos todos os números na fórmula obtemos duração modificada aproximada de 1,765. Na verdade, isso é o mesmo que a duração modificada que temos calculado no anterior lição, então estabelecemos que ambos, a duração modificada e a aproximada duração modificada, pode ser usada para calcular a mudança aproximada em preço de um título dada uma mudança no rendimento do vínculo modificado aproximado. A duração é simplesmente um atalho para calcular a duração modificada independentemente de ambos os métodos serem apenas significa calcular o aproximado mudança no preço, como você pode ver no graficamente. A relação real entre o preço e o rendimento até o vencimento são curva convexa. Então, usando uma linha reta para calcular é apenas aproximação. O preço real deve ser um pouco mais alto que o preço estimado. Usando a duração modificada método agora, isso não é um grande problema se a mudança no rendimento for pequena. No entanto, se a mudança for grande, isso se torna o método de modificação de duração irá subestimar severamente a magnitude de mudança devido à convexidade da curva. Para resolver isso, podemos introduzir um segundo termo baseado na convexidade da ligação, por levando em consideração tanto o vínculo duração que chamamos de primeira ordem, efeitos, e convexidade de segunda ordem. Efeitos: podemos melhorar uma estimativa de a mudança no preço devido a uma mudança em o rendimento do título. Isto é especialmente verdade para maiores mudanças no rendimento para maturidade. Então, o que é convexidade e como calculamos que a convexidade é uma medida da curvatura do rendimento do preço. Relação: quanto mais curva for, maior a medida de convexidade e a maior o ajuste de convexidade para o estimativa baseada na duração da mudança em preço. A convexidade de um título pode ser estimado com isso fórmula. Agora vamos ilustrar tudo isso. Aprendemos com um exemplo afixo. Título de cupom com 15 anos de vencimento paga cupom de 8% ao ano. O título, o rendimento atual até o vencimento é de 7,4%. 4%. Primeiro calculamos o preço total do título por 100 do valor nominal no rendimento atual até o vencimento de 7,4%, usando o fluxo de caixa descontado, método que descontamos todos os fluxos de caixa por o rendimento atual até o vencimento de 7,4%. Isso nos dá o preço original, o voto de 105,3293 por 100. Agora vamos calcular V menos e V mais usando uma redução de um ponto base e aumento no rendimento. Isso nos permitirá calcular a modificação aproximada, duração e a convexidade aproximada mais tarde. V menos é o preço quando o rendimento é 7,39%. Usando o fluxo de caixa descontado, nós derivar um preço de 105,4215. V mais é o preço quando o rendimento é 7,41%. Obtemos um preço de 1052373. Para a seguir calculamos o valor aproximado. Duração modificada: basta conectar todos os números que temos na fórmula e nós pegar 8,7488. Portanto, a inclinação desta linha é 8,7488. Note que a mudança no rendimento para maturidade aqui é um ponto base 1. Ponto base é 0,01%, que numericamente é 0,00001. Certifique-se de obter o número de casas decimais correto, e para estimar a convexidade de a curva calculamos a aproximação convexidade. Novamente inserimos os números na fórmula e obtemos um valor de 94,94. Você não precisa entender exatamente o que esta figura representa, apenas saiba que quanto maior for o número, mais curva a linha. Agora que temos todos os números que temos precisa, aqui é onde a diversão começa. Com a duração modificada e a convexidade do título podemos estimar o preço
Mudança para uma gama mais ampla de mudanças em rendimento do título. Não somos mais limitado a pequenas mudanças no rendimento como agora estamos fazendo convexidade. Ajustes. Com isso vamos estimar a mudança de preço resultante de uma base de 100. Aumento pontual no rendimento até o vencimento do vínculo. Aproximamos o modificado. Duração com a modificação aproximada. Duração que calculamos é convexidade com a convexidade aproximada também. A mudança no rendimento até o vencimento aqui é 1% ou 0,01. Então, se inserirmos todos os números, a duração modificada nos diz que o preço deve diminuir em torno de 8,75%, enquanto o ajuste de convexidade nos diz para ajustar isso por 0,47%. Isso nos dá uma redução líquida em preço de 8,27%. A queda absoluta no preço é, portanto, 8,715%. Vamos verificar isso usando desconto fluxo de caixa com uma taxa de desconto de 8,4%. O que representa um aumento de 100 pontos base em rendimento. Obtemos um novo preço de 96,6583. Então a queda real no preço deveria ser 8,671%. Sim, como você pode ver, a estimativa diminuição de preço com convexidade. O ajuste é realmente muito próximo de a diminuição real em preço. Vamos ver se você pode aplicar o que acabamos de saber, que a Band Corp tem um patrimônio líquido de 3 dólares milhões de posição par em uma taxa anual de 6%. Título de cupom com 20 anos de vencimento. O título está sendo negociado atualmente a 89,406406 por 100 para rendimento até o vencimento de 7%. A empresa está preocupada com o risco de taxa de juros do título e prevê que, no pior cenário, o rendimento pode aumentar mais 50% pontos em um curto período, dado que o título tem duração modificada aproximada de 10,92771 e uma convexidade aproximada de 223,7. Use isso para estimar o acerto para a posição de títulos neste título se o pior aumento de 50 pontos base materializa. Após o vídeo agora e trabalhe seu resposta e estamos de volta. Nós primeiro estimamos o efeito de duração com base no duração modificada aproximada multiplicando a duração pelo aumento de 0,5% de rendimento. Estimamos que o preço cairá em 5,46%. Em seguida encontramos a convexidade. Ajuste. Insira os valores no fórmula. Obtemos um ajuste ascendente de 0,28%. Portanto, a variação percentual líquida no preço é menos 5,18%. Isso se traduz em uma queda de 4,63% par, já que Band tem 3 dólares milhões por posição no título. Que multiplique isso por 30 mil. Isso nos dá um valor de 138.900 dólares. Então, no pior cenário de 50 aumento de ponto base no rendimento o valor da posição cairá por 138.900 dólares. Até agora estivemos examinando o efeito de uma mudança no rendimento de um título até o vencimento do preço de um título, como nós aprendi na lição sobre rendimento. Espalha o rendimento até o vencimento em um título corporativo é composto por um rendimento de referência do governo e um spread sobre isso. Curvas de rendimento de referência. As taxas de juros têm dois componentes: taxa de retorno real e esperada inflação. A taxa de referência é frequentemente considerado como o título A de taxa livre de risco. A propagação para a curva de referência pode ser decomposto em três componentes: a prêmio pela diferença de imposto, tratamento do título em relação ao benchmark títulos, um prêmio pela falta de liquidez em relação ao benchmark títulos e um prêmio pelo risco de crédito. A mudança no rendimento do título até o vencimento pode se originar de qualquer um desses três componentes ou uma combinação deles, como estamos tratando os rendimentos associados com cada componente como aditivo. Um dado aumento ou diminuição em qualquer um destes componentes do rendimento aumentarão ou diminuir o rendimento do título até o vencimento em o mesmo montante. Portanto, para um título de taxa fixa, a duração de cada um dos indivíduos, os componentes são todos do mesmo número, que é a duração modificada do título. O que isto significa é que podemos estimar
o impacto de cada rendimento individual componente no valor do título usando o mesma fórmula que introduzimos anteriormente. Vamos aplicar este conceito ao nosso último exemplo. Se a Band Corp estiver preocupada com o título, poderá sofrer um aumento de 25 pontos base espalhados em um curto período devido a um crédito rebaixar. Band pode isolar o efeito do aumento de 25 pontos base na espalhados usando a mesma duração modificada e convexidade para o rendimento de maturidade. Então, inserindo os números, efeito de duração do aumento em spread é uma queda de preço de 2,73%. E o ajuste de convexidade é aproximadamente 0,07%. Assim, neste cenário de um aumento de 25 pontos base no spread, o preço do título cairá em aproximadamente 2,66%. E isso conclui esta lição, onde aprendemos a calcular o duração modificada aproximada e como faça um ajuste de convexidade. Em nosso próximo lição que aprenderemos em outra duração, medir a duração efetiva. Veja você. Novamente bem-vindo de volta. Nesta lição nós aprenderá as duas últimas durações. Medidas que precisamos saber para o exame: duração efetiva e taxa-chave. Duração. Vamos mergulhar de cabeça. Até agora estabelecemos que o modificado ou a duração modificada aproximada é a variação percentual aproximada em um preço do título para uma variação de 1% no rendimento do título até o vencimento. Como temos aprendi anteriormente, o rendimento até o vencimento de uma ligação pode ser dividida em duas componentes do rendimento de referência, que pode ser referenciado como o risco livre taxa, e o spread do título, que é afetados pela qualidade de crédito do emissor. Se retirarmos a propagação, podemos isolar a sensibilidade do vínculo a mudança na curva de rendimento de referência. Isto é conhecido como o eficaz duração. A fórmula para a eficácia: a duração é muito semelhante à aproximada duração modificada. Em vez de baseá-la sobre o rendimento de um título até o vencimento, nós baseamos na mudança no rendimento de referência curva, mais especificamente, um deslocamento paralelo na curva de rendimento de referência. A duração efetiva é essencial para a medição do risco de taxa de juros de um título com opções incorporadas, como uma ligação resfriável, em contraste com a opção livre títulos diretos que possuem certo dinheiro fluxos e, portanto, um bem definido rendimento até o vencimento. Os fluxos de caixa futuros para um título resgatável são menos certos. Isso ocorre porque, se o interesse do mercado cair, os emissores estarão mais inclinados a apoiar o vínculo, pois provavelmente podem refinanciar a uma taxa mais baixa do que a deles estão pagando o título com tal fluxos de caixa incertos. O rendimento para vencimento de títulos com opções embutidas não estão bem definidos como tal rendimento. Estatísticas de duração, como modificadas e as durações de MCCAL não se aplicam a títulos com opções incorporadas. Outro título de renda fixa para o qual as durações modificadas e CCAL são não é relevante: uma hipoteca de volta segurança. A maioria dos títulos lastreados em hipotecas tem uma opção de pré-pagamento que é semelhante a uma opção de compra de uma empresa. Os mutuários normalmente têm a opção de quitar o valor principal de seus empréstimos a qualquer momento. Os pré-pagamentos aceleram quando os juros, as taxas caem significativamente, porque os mutuários podem refinanciar seus empréstimos imobiliários a uma taxa menor. Então, novamente, tão incerto os fluxos de caixa futuros fazem qualquer medida de o rendimento até o vencimento de um MGS, portanto, modificado e CCAL e durações não podem ser aplicado para esses dois tipos de. A duração efetiva dos títulos é a medida de duração apropriada, como a procura por tais títulos é afetada por mudanças no rendimento de referência. Nós ilustrará como calcular o efeito da duração de um título resgatável. O preço total de um título resgatável é atualmente 102,43% do valor nominal, com base em um modelo de precificação de analistas para o título. O preço deve cair para 99,83% se houver um deslocamento paralelo de mais 25 pontos base no benchmark curva de rendimento e aumento para 103,13 quando o deslocamento é de menos 25 base pontos. Calcule a duração efetiva. Para a ligação resfriável, pausar o vídeo agora e calcule sua resposta usando o
Fórmula para duração efetiva e estamos de volta. Este é um pouco. Pergunta direta VNOL. Preço original de 102,43 V- é o preço quando o rendimento de referência cai 25 pontos base. Qual é? 103,13 V mais é o preço quando o aumento do rendimento de referência em 25%. Pontos que é 99,83. E a mudança na curva de rendimento de referência é 25 pontos base. Conecte tudo isso em a fórmula e obtemos uma eficácia duração de 6,44, muito parecido com a duração modificada, ou a duração efetiva é uma estimativa da inclinação da tangente ao preço real relação de rendimento em um rendimento específico. Agora você pode se lembrar de quando calcular duração modificada aproximada no. Na última lição mencionamos que a precisão é melhorada quando usamos um pequeno mudança no rendimento até o vencimento e isso dá-nos uma melhor aproximação para o tangente à curva. No entanto, isso pode não ser o caso de casos mais complexos. Títulos como resfriáveis e títulos lastreados em hipotecas taxas tipicamente precisa mudar em uma quantidade maior para afetam a decisão de resgatar um título ou refinanciar um empréstimo hipotecário. Portanto, pode ser o caso de mudanças maiores em rendimento produz mais previsibilidade pré-pagamentos ou chamadas do que pequenas mudanças. É por isso que usamos uma maior mudança no rendimento em um cálculo para eficaz duração. Então o que é que o relação preço-rendimento de referência para um título resgatável parece? Para descobrir, vamos tomar como referência opção de título livre. Como aprendemos em a lição anterior, o campo de preços relacionamento é uma curva convexa. A convexidade de uma ligação livre de opções pode ser aproximado usando esta fórmula. Você irá observe que isso é muito semelhante ao fórmula de convexidade aproximada que temos aprendido na última lição. A única a diferença é que o rendimento até o vencimento é substituído pelo deslocamento paralelo no curva de rendimento de referência. No entanto, se o título tem uma opção de compra embutida que permite que o emissor resgate o título a um certo preço, isso efetivamente torna-se um limite para o preço do título, já que nenhum investidor comprará o título acima seu preço de chamada. Sabemos também que o vínculo é mais provavelmente será chamado quando o benchmark e o rendimento é baixo, conforme o emissor pode recordar. Este empréstimo com juros mais baixos taxas como tal, a curva preço-campo irá tem convexidade negativa além de um certo rendimento com preço limitado na chamada preço. A diferença entre a opção preço do título livre e o equivalente. O preço do título resgatável é o valor do chamar opção para um título com opção de venda. Sabemos que a opção de venda tem valor para o título detentores, portanto, o preço de uma opção de venda tem que ser maior que a opção equivalente. Título livre. O valor da opção de venda é maior quando o rendimento de referência é alto. Explicando assim a forma do curva em comparação com sua opção livre. Contrapartida, isso ocorre porque quando as taxas de juros são altas, a opção de vender o título de volta ao emissor é mais valioso, pois permite ao detentor do título liquidar e reinvestir o dinheiro em maior rendimento. Ativos. O último método de duração que vou discutir sobre esse tópico é fundamental. Duração da taxa. Em nosso último exemplo, nós usou a duração efetiva para medir a sensibilidade da taxa de juros do título assumindo um deslocamento paralelo de 25 bases pontos no rendimento curva. Na prática, este cenário é dificilmente o caso. Curvas de rendimento de referência como a curva do Tesouro dos Estados Unidos pode tornar mais íngreme, achatar ou até mesmo inverter ao longo do tempo. A duração da taxa-chave permite-nos estimar a mudança no preço de um título sob diferentes cenários de mudança no curva de rendimento ou o risco de formação de uma ligação. Veja como funciona uma taxa-chave. Duração, também conhecida como parcial. Duração é a sensibilidade do valor de um título a mudanças na taxa à vista para um vencimento específico, mantendo outro taxas spot constantes. Um título terá uma duração de taxa-chave para cada faixa de vencimento na taxa à vista. Curva para cada um dos vencimentos. Ao analista projeta o cenário que ele quer estudar. Neste caso, estudamos o efeito de uma inclinação do rendimento curva com aumentos nas taxas à vista variando de 12 pontos base a 39 pontos base.
pontos ao multiplicar essas mudanças no local. Taxa com seu efeito de taxa-chave durações obtemos o efeito de que cada a mudança causará isolamento para exemplo se apenas a taxa à vista para este aumento de vencimento em 12 pontos base e o resto permanece constante o efeito seria 0,288% de redução no preço para encontrar o efeito geral somamos esses indivíduos. Efeitos então, neste cenário de uma inclinação da curva de rendimentos. O efeito geral é estimado. Queda de 4,232% em preço e isso conclui esta lição sobre duração efetiva e duração da taxa-chave nós cobrimos toda a duração. Medidas que precisamos aprender e tudo essas durações medem o interesse. Sensibilidade para uma única ligação na próxima lição aprenderemos como calcular a duração de um portfólio de títulos vejo vocês na próxima. Lição bem-vindo de volta esta será uma curta aula sobre como calcular a duração de um vínculo portfólio vamos mergulhar até agora temos aprendi quais são as várias medidas de duração são e como calcular cada deles para um único a maioria dos gestores de fundos não investe em apenas um único título, mas uma carteira de títulos muitas vezes, investidores e analistas estão interessados em saber a duração de um portfólio para avaliar o geral risco de taxa de juros existem duas maneiras de estimar a duração de um portfólio e devemos ilustrar com uma carteira de dois títulos. O título A é um título com cupom anual de 8% com um ano até o vencimento atualmente é negociando com um rendimento até o vencimento de 20% que é um preço de 90 por 100 o valor nominal do título no portfólio é de $100 mil, então o mercado. O valor do título é $90 mil o fluxo de caixa futuro esperado deste vínculo é o retorno do par em vencimento mais os 8% finais. O cupom G é um título com cupom anual de 5% com 2 anos de vencimento atualmente está negociando com um rendimento até o vencimento de 12% que é um preço de 88,17%. O valor nominal do título no portfólio é $400 mil, portanto, o valor de mercado do título $352.680 os fluxos de caixa futuros esperados deste título é o próximo cupom de 5% em um ano e o retorno do par em vencimento mais o cupom final de 5%. A primeira abordagem é visualizar o portfólio como uma série de dinheiro agregado. Flui como se fosse um grande vínculo com muitos fluxos de caixa uma medida importante para calcule aqui o rendimento do fluxo de caixa que é a taxa interna de retorno de os fluxos de caixa agregados versus os valor de mercado atual da carteira. Para obter o rendimento do fluxo de caixa, encontre a taxa de retorno que desconta todos os fluxos de caixa agregados para o valor de mercado atual do portfólio resolver. Para ele obtemos 12,929%, portanto, esse rendimento de fluxo de caixa de 12,929% será a taxa de desconto que usaremos para calcular a duração de CAU do portfólio. Descontando os fluxos de caixa agregados para seu valor presente obtemos respectivos pesos dos fluxos de caixa multiplique os pesos pelo tempo para o respectivo fluxo de caixa some-os e obtemos uma duração de CAU de 1,744 divida isso por 1 mais o desconto taxa e obtemos uma duração modificada de 1544. Esta primeira abordagem é teoricamente a abordagem correta, mas é difícil usar em prática. Em primeiro lugar, o rendimento do fluxo de caixa é preciso somente se os fluxos de caixa futuros são previsíveis se o portfólio contém títulos resfriáveis ou putáveis ou notas de taxa flutuante seus fluxos de caixa são incerto e, portanto, um fluxo de caixa preciso o rendimento não pode ser calculado. Em segundo lugar, o risco da taxa de juro é normalmente expressa como uma mudança no benchmark. Taxas de juros não como uma mudança no rendimento do fluxo de caixa isso torna difícil para examinar o verdadeiro risco da taxa de juros do portfólio na prática. O segundo a abordagem para a duração do portfólio é mais comumente usado chamamos isso de ponderado método da média. Primeiro determinamos a
Peso de cada título na carteira. Isto é simplesmente calculado usando o valor de mercado do título com base no valor geral, valor de mercado do portfólio. Em seguida, calculamos a duração de CAUI e modificar a duração de cada vínculo individual. Agora você deve estar familiarizado com o cálculo essas medidas de duração para um único, ligando-os para esses títulos e veja se você chega a esses números. As durações do portfólio são calculado como a média ponderada de as durações dos títulos individuais, então a média ponderada do CAUI. A duração da carteira é 1,756 e a média ponderada modificada duração é 1556. Compare estes com os números que temos calculado usando a primeira abordagem. A média ponderada é apenas uma aproximação do teoricamente duração correta do portfólio que é obtido usando a primeira abordagem. A aproximação torna-se mais precisa quando as diferenças nos rendimentos para vencimento dos títulos da carteira são menores. Uma vantagem disso. A abordagem é que os títulos resgatáveis com opção de venda, títulos e notas de taxa flutuante podem ser incluído na média ponderada usando as durações efetivas para estes títulos. No entanto, esta vantagem também indica uma limitação. Esta medida de a duração do portfólio assume implicitamente um deslocamento paralelo na curva de rendimentos. Nós discutimos na lição anterior, a curva de rendimento pode inclinar-se, achatar-se ou mesmo inverter. Portanto, a suposição de um deslocamento paralelo pode não ser verdadeiro. No entanto, devido à praticidade da segunda abordagem, ainda é a abordagem mais frequentemente praticada em indústria, e esses são os dois abordagens para calcular a duração de um portfólio. Certifique-se de entender a diferença fundamental entre os dois e as limitações de cada um. Abordagem. Vejo você na próxima aula. Bem-vindo de volta. Estou feliz em dizer que estamos para a última lição deste tópico pesado sobre riscos de renda fixa e retorna. Nesta lição, concluímos isso tópico com uma discussão sobre os fatores que afetam os riscos de taxa de juros de uma vínculo. Vamos pegar. Começou até agora. Sabemos que, em geral, a duração é uma medida do interesse risco de taxa de um título. Quais são as propriedades da ligação que afetam sua taxa de juro? Arriscar. As três principais propriedades que podem determinar o risco da taxa de juros de o título é o tempo de vencimento do vincular, a taxa de cupom e o rendimento a vencimento do título. Vamos estudá-los no contexto de como eles determinam a duração de um título. MC Cawley em vigor. Os princípios que vamos discutir aplicam-se também a outras medidas de duração. Para recapitular, a duração de MC Cawley é média ponderada do número de anos até que cada um dos títulos promete dinheiro. Os fluxos devem ser pagos. Todo o dinheiro futuro. Os fluxos são descontados para o seu valor presente. Valor usando o rendimento dos títulos para encontrar seus respectivos pesos. O CAUI. A duração é a soma dos pesos multiplicado pelo respectivo número de anos para o pagamento em dinheiro. Fluxo. A primeira propriedade que vamos estudar é o momento de maturidade do ligação. Sabemos que para os títulos de capitalização de risco, o pagamento do balão no vencimento tem um maior peso e, portanto, uma ligação com um curto período de tempo. Até a maturidade terá um menor CAUI. Duração. Por outro lado, se o tempo para a maturidade é longa, o maior peso vai estar no período mais longo, então uma COLI duração é mais alto. Então a relação geral para um título de cupom fixo é quanto maior o prazo até a maturidade, quanto maior a duração. No entanto, esta relação não é linear. Quanto maior o tempo de maturação, maior o fator de desconto para o balão pagamento. Como tal, a relação é mais como uma curva com uma parte superior limite. Se o tempo de vencimento for aumentado ao infinito, obtemos um perpétuo. Um título perpétuo é um título que não amadurece e, portanto, não há princípio para resgatar. O investidor recebe um valor fixo. Cupom. Os títulos perpétuos não algozáveis têm esta interessante duração de Macaulay, que é também a linha limitante como a vencimento de um título de cupom fixo. Abordagens infinito. Agora observe que usamos a palavra geral para descrever o relacionamento entre o tempo de maturidade e o CAUI duração. Isso ocorre porque essa relação apenas aplica-se a títulos adquiridos ao par o prêmio. Se o título for adquirido a um desconto, então o relacionamento segue
Isso é interessante. Curva. A duração aumenta primeiro com maturidade mais longa e depois diminui ao longo uma série de vencimentos relativamente longos, até que se aproxime da duração de perpetuidade. Outra relação interessante é que do título de cupom zero a Macaulay, a duração de um título de cupom zero é simplesmente o número de anos para maturidade. Isso ocorre porque só existe um fluxo de caixa que está no vencimento. Data e o peso desse fluxo de caixa é 1.0, portanto, o relacionamento deve seguir uma reta com declive de 1,0. A seguir, examinamos o efeito do cupom taxas de juros. Risco. Mantendo tudo o mais constante, um vínculo que tem uma taxa de cupom mais alta terá uma menor duração de Macaulay e, portanto, menor taxa de juros. Risco. Não é difícil perceber porque como uma taxa de cupom mais alta desloca os pesos em direção a fluxos de caixa mais próximos de pagamento. Uma maneira mais leiga de ver é isso: aumentando a taxa do cupom significa que mais valor de um título será de pagamentos recebidos antes. O valor do vínculo será menos sensível a mudanças no rendimento do. O mesmo padrão se aplica ao rendimento até o vencimento. Tudo o mais constante é maior rendimento até o vencimento diminui a fator de desconto dos fluxos de caixa a pagar no curto prazo e aumenta a fator de desconto dos fluxos de caixa no farterm. Isso tem o efeito de mudar os pesos dos fluxos de caixa no curto prazo, termo nos dando um Macaulay mais baixo. Duração. Também podemos olhar para a convexidade da curva de rendimento de preço que temos aprendido antes e usar sua inclinação como nossa proxy para a taxa de juros. Risco. A inclinação da linha em um rendimento específico até o vencimento é o negativo do modificado. Duração. Em rendimentos mais baixos o preço do rendimento a curva tem uma inclinação mais acentuada, indicando que o preço é mais sensível a um dado mudança em resumo, o CAUI modificado estatísticas de duração para uma taxa fixa. O vínculo depende principalmente do tempo do vínculo até o vencimento. Sua taxa de cupom e sua rendimento até o vencimento. Um tempo maior até a maturidade geralmente leva para uma duração maior, enquanto uma maior taxa de cupom ou um rendimento maior para a maturidade reduz a duração. Quando se trata de taxa de juros. Risco. Não é só sensibilidade do preço do título às mudanças no título rendimento que preocupa um investidor. Sobre o outro aspecto é a volatilidade do rendimento do título. A relação entre a volatilidade do rendimento de um título em relação ao seu tempo de maturidade é referida como o termo estrutura de rendimento. Volatilidade. Como aprendemos no lição sobre o efeito da duração e convexidade. A suposição implícita em calcular a duração e a convexidade é que a curva de rendimentos se deslocou em uma forma paralela. Na prática isso é muitas vezes não é o caso. Por exemplo, um banco central que se dedica à política monetária expansionista pode causar a curva de rendimentos se inclina ao reduzir taxas de juros de curto prazo, mas isso a política pode causar maior volatilidade em rendimentos de títulos de curto prazo até o vencimento do que em títulos de longo prazo, resultando em uma estrutura de prazo de rendimento com inclinação descendente. Volatilidade. Os rendimentos dos títulos de longo prazo são determinados principalmente pela inflação futura e expectativas de crescimento econômico. As expectativas muitas vezes tendem a ser menos volátil e isso conclui este tópico sobre a compreensão do risco de renda fixa e retorno. Vejo você na próxima. Tópico. Bem-vindo de volta, pois aprendemos a diferença entre duração empírica e duração analítica. Vamos começar. Em essência, a duração é uma medida de sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros. Até agora a duração. As medidas que aprendemos são baseadas sobre análise matemática como a fluxos de caixa futuros esperados e vencimento da renda fixa. Instrumentos estes são conhecidos como duração analítica. Outra abordagem para medir a duração é usar a relação histórica entre o rendimento de referência e preços de títulos. Estes são conhecidos como duração empírica. A distinção é mais relevante para títulos corporativos que sabemos que têm um spread de crédito acima do rendimento de referência. Se usarmos uma duração analítica para estimar a variação do preço de um título corporativo com base em uma expectativa mudança no rendimento de referência implícito, a hipótese é que o spread de crédito restos constante. No entanto, isso pode não ser válido. Suposição. Sabemos por experiência passada
Que em uma típica fuga para a qualidade, cenário em que os investidores vendem ações arriscadas. Ativos em uma turbulência de mercado para comprar títulos do governo, o rendimento de referência diminui enquanto o spread de crédito aumenta, portanto, a mudança líquida no rendimento de o vínculo não é igual à mudança em rendimento de referência. Usando a duração analítica para estimar o aumento do preço de títulos corporativos são inadequados, pois o preço pode aumentar menos ou até diminuir, dependendo do seu crédito qualidade em contraste com a duração empírica, que se baseia em dados históricos. Relacionamentos já foram levados em consideração. A relação entre o spread de crédito e os rendimentos dos títulos de referência como tal. A duração empírica pode produzir mais estimativas apropriadas das mudanças em preço de títulos corporativos para uma empresa carteira de títulos. Sua duração empírica provavelmente será menor do que seu valor analítico duração em contraste com a duração de um título do governo. O rendimento é totalmente o rendimento de referência. A mudança na taxa de juros é mudança no rendimento de referência como tal. Duração analítica de uma carteira de os títulos do governo provavelmente serão muito próximo de seu empírico duração. Qualquer um deles fornece uma boa estimativa da variação de preço devido a uma mudança no benchmark rendimento, e isso é tudo que você precisa saber sobre empírico.